Fala, fiel, vamos para mais um vídeo e já começamos com uma salva de palmas. Parabéns, Andrés e Duílio Monteiro Alves, pela herança maligna, maldita que vocês deixaram no nosso Corinthians. 78 milhões, mais 78 milhões de dívidas e o Corinthians com as contas bloqueadas. E a gente vai ver tudo no vídeo de hoje, de uma gestão ridícula que aconteceu antes de Augusto Melo, e a gente está pagando a conta desde o ano passado com tudo que o Corinthians vem enfrentando financeiramente. Eita, fiel, agora vai em Pogba no Corinthians, jornalistas aí já cravando o meio-campista chegando no Corinthians em 2025. A gente vai entender um pouco mais no vídeo de hoje, então se inscreva no canal, deixe seu like também se você gosta aqui dos nossos vídeos, para a gente trazer sempre vídeos novos aqui para vocês, e ajuda a gente demais também. E vamos pro vídeo. O Corinthians já engatou a preparação para a temporada essa semana, né? Inclusive o clube tem publicado vários vídeos legais do clima bacana entre os jogadores. E o mercado ainda está um pouco tímido, mas tem renovação de contrato também. Estela Gomes vai contar tudo pra gente do Corinthians. Boa tarde, Estela. Tudo bem, Gabi, lindona? Muito boa tarde quem nos acompanha. É isso mesmo, o Corinthians anunciou ontem a renovação de contrato com o atacante paraguaio Ángel Romero até dia 31 de dezembro de 2025. Ele aceitou uma cláusula que dá uma renovação automática por ter cumprido 45 minutos de 60% dos jogos oficiais de 2024. É uma renovação vista como um ponto muito importante para esse planejamento de 2025 pela diretoria corintiana, porque Romero foi o vice-artilheiro da última temporada com 16 gols do time. E, além disso, é uma peça importante porque a diretoria quer manter a mesma base de 2024 para essa temporada, com algumas contratações pontuais. Na última terça, o time se apresentou para a pré-temporada, fica concentrado de ontem até o próximo domingo, focado 100% nessa pré-temporada e enfrenta na quinta-feira, dia 16, o Bragantino fora de casa na estreia do Campeonato Paulista. Estar na mira. Estava bem mais leve, sabe? Durante o jogo ali agia com muita naturalidade, e graças a Deus as coisas começaram a acontecer novamente. E depois do holandês, outro europeu pode estar na mira. Campeão do mundo com a França em 2018, o meio-campista Pogba é o nome da vez no Corinthians. Mas será que essa possibilidade é real? A cautela necessária é porque uma negociação com o antigo astro do futebol europeu não é nada fácil. Mas não dá para se conter a empolgação até de quem pode ser companheiro de time de Pogba no futuro. Já assisti muito, vai ser uma honra ter com a gente ali. Sou fã desde muito tempo, então que venha. Quem vier para ajudar tá bom pra caramba pra gente. Tem vaga pro Pogba? Tem vaga pra todo mundo lá, todo mundo não, calma, que o nosso time é bom pra caramba. É difícil achar vaga ali. Mas por que mesmo sem o francês atuar desde setembro de 2023, seu nome continua a causar borboletas no estômago dos torcedores, hein? A resposta é simples. Nascido na região norte da França, Pogba desde cedo mostrava que era diferente. Com 16 anos, começou sua trajetória na base do Manchester United. O último passo antes de se consagrar para o futebol mundial na Juventus da Itália. Em terras italianas, ajudou a equipe a ganhar 4 títulos nacionais seguidos. 2 vezes a Copa e uma a Supercopa. Virou um dos jovens mais promissores do planeta. Em paralelo a isso, sua participação na seleção francesa começava a ser de muito brilho. Foi eleito na Copa de 2014 o melhor jogador jovem do torneio. 2 anos mais tarde, conduziu os Blues ao vice da Eurocopa. Prenúncio do que estaria por vir. Com o título mundial e a contemplação final como craque em 2018 com a Copa do Mundo. Tanto sucesso levou o Manchester United a recontratá-lo por mais de 370 milhões de reais em 2016, um recorde para o clube inglês à época. Mas ao final do contrato, o destino o levaria novamente para Turim. A Juventus traria Pogba sem custos. Uma volta que seria o fim de um capítulo maravilhoso que o meio-campista vivia até então. Lesões, dificuldade para brilhar e um caso de doping rescindiram o contrato de Pogba com os italianos em 2024. O francês será liberado novamente para jogar em março e tem clube brasileiro, também preto e branco, de olho. Enquanto o Timão pensa se vai viver mais um sonho europeu... Porque é o seguinte, contratações não há.
né? Não há... Mas tem muita coisa pra falar aí. Mas tem muita peba pra falar também. Mas vamos lá. Mas vamos começar o seguinte. Quem saiu do Corinthians, mano? Vamos lá. Não, mas peraí, ô Matias. Tá falando de contratações? Desculpa, pra quem tem um time como o Corinthians, que é o Globetrotters do futebol, não tem necessidade hoje de sair que nem o porco aí, passando rastelo no mercado. Ganhou o que os Globetrotters brasileiros? Tempo, cidadão, não teve tempo. É que, na verdade, né, a janela principal do Corinthians, ela foi no meio do ano. E agora precisaria de umas contratações pontuais, só ali, e a manutenção do elenco, né, Motinha? Aliás, no caso, falando o Alberto sobre ficou... isso, né, que dentro do Corinthians tá bem claro isso, né? Inclusive algumas entrevistas que você vê do soldado, né, do presidente, falando exatamente isso. Vamos analisar o que será necessário pontualmente, tal, porque o Corinthians mesmo vai atuar, né, mano, na janela do meio do ano. Porque eles acham que já tá com o time pronto. Exato, e é por isso que a nota do Corinthians aí nessa janela é 9,5, sendo a maior de todas até agora. Não, aí tá vendo? Falei das Lançou. coisas. Começou cedo, velho, não é possível. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu não contratou ninguém e tu dá nota 9,5? Explica pra mim. Então eu vou te falar muito simples. Por favor. Primeiro, a mesma altura do campeonato ano passado, Quintino, o Corinthians estava apresentando um zagueiro como primeiro reforço da temporada, que era o Veríssimo, que não ficou. O Corinthians estava gastando 130 milhões de reais para contratar um monte de bagre. Ou seja, que depois teve que ir lá na frente refazer esse planejamento para recontratar um time para não cair. 13 jogadores. O Corinthians até agora, ele contratou aí, já pegando aí a janela do ano passado, jogadores que mudaram o Corinthians de patamar. Pera lá. O Corinthians começou o planejamento antes de todo mundo. Então o Corinthians ele já trouxe o time desse ano, já no ano passado. No desespero, né? Manter. Ok, mas porque ele precisava se ele salvar do rebaixamento. Jogadores do naipe do Yuri Alberto. O Corinthians ele conseguiu aí ampliar contratos aí que são importantes dentro do próprio elenco. Então, e o fato de não ter gastado um absurdo de dinheiro, como muitos clubes acabam fazendo no começo do ano, para tentar montar um time competitivo, mandando indireta pro Santos? Tá mandando indireta. Mas vamos lá. O Corinthians hoje anunciou, por exemplo, né, a renovação, né, do Romero. Oficialmente do Romero, que ele tinha uma renovação automática, né, mas ele também disse que poderia até analisar a proposta de outros clubes e tal, se viesse, né, e aí hoje foi confirmado ele assinando lá um novo contrato, né, mais 2 anos de contrato, né, Lelê? Ele queria 2, o clube só, né, queria 1 até o final de 2025, esse ano mesmo, em dezembro, e ele aceitou. Então, e aí tem mais uma saída importante do Corinthians, né? O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro, né? E a grande questão, até muita gente discutindo nas redes sociais aí, é que o Corinthians vai pagar uma grande parte do salário do Fagner para o Cruzeiro. Quem que renovou com o cara então 2 anos? Porque vamos falar nada sobre isso. Há pouco tempo o Corinthians, lembrando que há pouco tempo o Corinthians renovou com o Fagner. Por 2 anos, exatamente. Então, a questão da janela do Corinthians, né, mano, como eu tava falando aqui, ela fica mais nessa questão de manutenção, como, por exemplo, o Yuri Alberto ficou, e aí o empréstimo do Kaká agora vai virar uma compra, né, inclusive o Corinthians vai comprar ele ali do Tokushima, lá do Japão. Tem a questão do Maicon, que teve seu empréstimo ampliado também, tava machucado, né, nem tava jogando e tal. Então, mais essa questão, assim, que teve de renovações, como a do Romero, inclusive, esse 1 ano. E o Giovani, que é um atacante que não quis renovar, né? Ele parece que vai ser negociado. O Corinthians liberou para ele buscar um clube aí para ser negociado. E aí o Fagner, vamos lá. Acho que a primeira crítica que a gente tem a fazer, essa questão, não por ele sair, né, mano? Porque eu acho que muita gente já estava enxergando, né, que o ciclo do Fagner no Corinthians, ele podia ser encerrado. Assim como a gente encerrou vários ciclos nessa temporada ali, que teve o Gil saindo, o Renato Augusto, Fábio Santos, enfim. O Fagner, ele já estava nessa leva, né? Já é um cara que foi muito importante, mas que já não estava conseguindo render tanto e que a gente achava que o ciclo talvez ele já pudesse ser encerrado. Só que renovaram por 2 anos. E aí agora a questão de emprestar para o Cruzeiro, pagando mais da metade do salário, porque essa informação, tá, que foi replicada... Mais da metade? Vamos lá. Essa informação que foi dada pelo Samir Carvalho, no UOL aí, segundo o Vessone. Eu vi que o Vessone mesmo repercutiu isso aí, né? Que o salário do Fagner no Corinthians era 800 mil.
Então, segundo o Samir, o Corinthians vai pagar 500 mil e o Cruzeiro 300, tá? Isso pelo que eu vi o Vessone postando hoje, mas a informação é do Samir. Então, é aquela questão que a gente já começa a fazer uma crítica, né, mano? Pô, se o Ramon não queria realmente o Fagner no elenco, por que você vai renovar pra emprestar o cara pra você pagar mais da metade do salário? É um absurdo. Só que eu nem preciso fazer essa pergunta, Quintino, porque eu já sei a resposta. Quando a gente chega e fala assim, pergunta, por que vocês foram renovar? Porque tá cheio de dívida com o cara e a renovação é uma forma de ficar o quê? Postergando essa dívida, pra não ter que pagar agora quando fosse sair, né? Isso é o que muitos clubes ficam refém, às vezes, das dívidas com os jogadores e acabam fazendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi por isso que o Augusto renovou o contrato do Fagner. Você também acha assim, mano? Então, Lelê, eu até acho que eles podem ter adotado essa estratégia aí, mas eu acho um absurdo. Eu também. E quando o cara vai sair, por mais que ele tenha uma dívida pendente, essa dívida ela pode ser parcelada. Você não precisa pagar necessariamente aí tudo à vista para o jogador. Inclusive, vários acabam saindo de clubes e vão receber depois de 10 anos, 15 anos, enfim. Na justiça até. Exato, brigando. É um processo litigioso. Então, nesse ponto aí, eu acho que foi uma baita de uma burrice. Bastava chegar pro Fagner e falar, Fagner, você quer trocar um banco por outro? Porque aqui você tá sendo o banco do Mateuzinho, lá você vai ser banco do William. Fala, então o negócio é o seguinte, você pode ir. Fala, você pode ir. Só que o negócio, já que o Cruzeiro te quer, eu rescindo o teu contrato, valeu, passar bem com o ferro elétrico, marcha. Pode ir lá, vai seguir tua vida como o Cássio também fez. Então, nesse ponto, Lelê, eu acho que o Corinthians ele não tinha que ter mantido um contrato vigente com o Fagner. Fala, Fagner, você quer buscar novos ares? Eu te entendo. O Cássio também foi buscar novos ares lá, tá feliz, tá jogando, vai ter sucesso lá também, enfim. Não torço contra o Fagner, mas tinha que ter sentado com ele numa porra de uma mesa e falado, eu vou rescindir o teu contrato. Aí você acerta o teu rendimento lá com o Cruzeiro. Fala, eu não vou ficar aqui me prendendo a pagar 500 mil reais pra você jogar num outro clube. Não faz sentido isso daí. E a questão, né, mano, é que o próprio Augusto, ele criticou muito isso na diretoria anterior. E a gente, como torcedor também, eu acho que é realmente válido criticar, como é válido criticar agora, como você falou, porque eu entendo que talvez eles tentaram ali, né, jogar essas dívidas aí para uma negociação, porque tinha muita coisa a pagar pro Fagner, para evitar esse negócio de justiça e tal. Mas aí você tá fazendo dívida igual. Mesmo que não seja o Fagner entrando na justiça, você tá tendo uma dívida com ele em pagar o salário. E quem garante que daqui, quando acabar esse contrato, ele não vai entrar na justiça também? Opa! Então, eu também acho uma besteira o que foi feito aí na situação do Fagner. Boa. Vamos lá, o Corinthians que tem alguns problemas, né, surgindo aí logo no começo do ano, é o seguinte, atraso de salários. Né, dia 5 não pingou na conta dos caras, né, nem da comissão técnica. O cara dá 9,5 pro time. Não, e aí o Corinthians confirmou... Não, viu? Não, mas não é dia 5 não, seria dia 8, que era o quinto dia útil do mês. Tá. Ontem, então, né? E aí não pingou, né, mano? Mas eles entraram em acordo falando que vão pagar porque por questão de fluxo de caixa e tal. Então seria, né? vai ser pago fluxo dia de caixa, 20. sei. Né? Sei Dia 20 será pago, né? Inclusive o direito de imagem. Né, até adiantado aí, uma grande parte. Não, é semana que vem, a diretoria 17? Prometeu pro elenco semana que 17, vem o 20. pagamento e já antecipar nesse pagamento o valor do direito de imagem Boa. que cairia dia 20. Então é essa a informação. O Corinthians que também, né, tem um grande problema aí, mais um empresário entrou contra o Corinthians na justiça, né? Nossa, esse aí é uma pimba, hein? O Juliano Bertolucci. Mas eu acho que o valor é pequeno, Mota. Fala aí. Coisa de 1 milhão. Acionou a justiça aí contra o Corinthians. Tem 5 processos dele, num valor total de 78 milhões de reais. Nossa Não, senhora! e quer piorar? 78 milhões? Quer piorar? Desses 78, mano, Senhora, Bento! 43 milhões é só do Ramiro, cara. O Ramiro que veio de graça do Grêmio. Boa, Ramirão! O Ramiro, quando veio, a gente comemorou que tava vindo de graça do Grêmio. Jesus E olha amado! a pemba que ficou aí. E sabe por quê? Isso é maravilhoso. Porque a dívida do Ramiro era de 24 milhões. O cara não pagaram. Só que aí a outra gestão fez questão de não pagar e duplicou aí Rapaz! agora Meu Deus. o valor Mas, ô, da Lelê, dívida.
Essa dívida toda, inclusive o Juliano Bertolucci, que é um empresário que já fez muitos negócios com o Corinthians, tem muitos corintianos aí que ficam atacando o cara. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Gente, ele emprestou dinheiro pro clube. É isso aí, mano. E muitas vezes, ô Quintino, o torcedor precisa parar de ser burro e de ser, muitas vezes, um asno e ficar responsabilizando quem não tem culpa. Quem tem que ser responsabilizado é o dirigente ali que estava à frente do clube e fez um mau negócio. Porque muitas vezes, Lele, o que acontece? O cara chega lá e fala, te empresta um dinheiro. Chega lá no dia combinado, o clube não tem para pagar. Ele vai numa categoria de base e fala, eu quero 10 desse jogador, quero 20 daquele, quero 30 daquele. Mas ultimamente a base do Corinthians, que a gente viu ali, que parecia a Serra Pelada, de tanta... só tinha barro. Só tinha barro e não tinha pedra preciosa. O empresário não é idiota de chegar lá e falar quero 10, 15% de um moleque que é uma merda. Um moleque que não joga nada. Aí o empresário pega e fala, eu quero meu dinheiro. Aí o clube não tem para pagar e vira uma bola de neve. É processo em cima de processo. O Juliano Bertolucci é o empresário que mais tem dinheiro a receber do Corinthians. Muitas vezes fala-se bastante do Carlos Leite, que ele estava em evidência ano passado, mas o Juliano Bertolucci, a dívida dele é praticamente o dobro que o Corinthians tem com ele. Não é só no Corinthians não, viu, mano? Tem outro alvinegro aí também que deve um dinheiro para ele, viu? Não, mas, ô Quintino, são vários clubes, mas o Corinthians é absurdo que ele deve para esses empresários. Inclusive, eu só estranho muito, por exemplo, o Juliano Bertolucci, que ele teve prazos para negociar com todo mundo da Renovação e Transparência, inclusive com o Andrés, inclusive com o Duílio. E, Lelê, sempre que prometeram pagar ele em algum momento, não pagaram, e ele nunca entrou na justiça para executar. É que agora novamente vem à tona isso daí, e principalmente ao legado que muitos acabam defendendo aquele incompetente lá, chamado do Duílio Monteiro Alves. Todo mundo, tem muito corintiano que fala, você é Augustete, você é não sei o quê. Chapa Augusto, chapa branca de ninguém. Mas o negócio é o seguinte, Mota, pra mim é uma sacanagem, sacanagem, muitas vezes aí o torcedor colocar esse balaio na conta do Augusto. Essas dívidas que o Corinthians tem aí com empresários aí, Carlos Leite, Juliano Bertolucci, e assim como tem com o Will Dantas e com outros empresários também, foram feitas aí em gestões passadas. Se o Augusto ampliou essa dívida com algum deles, a gente pode criticar também. Mas tudo isso que está caindo no colo dele para resolver, inclusive muitas vezes bloqueio judicial, bloqueio de conta do clube, o Corinthians impedido de contratar porque está devendo e não tem dinheiro para pagar, é justamente pelo legado deixado pelo seu Duílio. Então, nesse ponto, Motinha, é mais um ano o Corinthians tentando dar nó em pingo d'água. Então, a última notícia, gente, a última notícia que eu tenho que falar, né? Vamos falar de uma nota triste, né? Porque o Garro se envolveu num acidente, né? No Natal, depois do Natal, Ano Novo, foi mais ou menos no Ano Novo, né? Foi no aniversário dele, se não me engano. Semana passada, né? Infelizmente, teve uma vítima fatal, né, mano? E aí o Garro foi detido para averiguação e tal, foi solto, né? Vai ser indiciado aí por homicídio culposo, né? Quando não... Ele já foi indiciado pelo culposo, que é quando não há intenção de matar, porque a porcentagem de álcool, de álcool que deu dele foi inferior. Porque não havia agravante. Agravante seria... teria que ter agravante. Só agravante seria se ele tivesse 1%. Deu meia grama por litro. De deu meia grama por litro ali, e o agravo entraria se fosse acima de 1. Mas esse negócio aí, Motinha, eu acho que é muito complicado, cara. Porque triste, né? Álcool e direção não combinam. Independentemente do teor alcoólico, independente de ter bebido muito ou pouco, cara, se bebeu, não dirija, cara. Isso é uma frase básica, sabe? Evita de ter esse tipo de comportamento. Independente de quem tem culpa, quem não tem. Aí estão fazendo até dosagem alcoólica e toxicológica agora também na vítima, no motoqueiro que faleceu. Mas independente de quem bebeu ou não bebeu, usou alguma outra coisa. Gente, fez alguma coisa desse tipo? Evite pegar o carro. Evite, cara. Evite tirar a vida de alguém. Porque, cara, independente do que possa acontecer com o Garro, Mota, na justiça ou na lei argentina... É uma culpa que ele vai ter que viver o resto da vida dele, cara. Você ter tirado da vida de alguém, sabe? E no aniversário, hein, mano? Você imagina todo aniversário do cara e lembrar aniversário. Inclusive, né, ele, né, Lelê, não vem nem aparecendo nos treinos do Corinthians, porque... Ele não é que não tá aparecendo, ele tá treinando, ele se apresentou normal, só que o Corinthians está evitando expor ele nesse momento. E aí, assim, aí já começa essas matérias caça-clique também, de tipo... Ai, semblante do Garro preocupa na estreia. Gente, lógico. Vocês acham que o cara ia chegar dando risada depois do que aconteceu? Óbvio, ridículo, né, gente? Então, seria ridículo, né? Por isso que já estão poupando, entendeu? De ficar com foto e não sei o quê. Ainda bem que o Garro ele joga de meio atacante, né? Porque já provou que não é muito bom de volante, né? Então.
Cala a boca. Cala a boca. Cara, tu não perdoa nem um acidente, cara. Agora vamos à nota. Lele, o Mano já foi fanfarrão, falou 9,5. Fanfarrão não, falei a verdade. Nossa, velho. 9,5 pra janela do Timão. Funcionadíssimo. Lele, Cara, eu acho pai até do céu, difícil velho. dar uma nota pra essa janela, porque como eu falei, a janela mesmo do Corinthians, ela foi no meio do ano. No desespero. Então, assim, pra janela do meio do ano, eu daria uma nota 9 até. Agora, pra essa, é mais as manutenções. Assim, eu gostei que o Yuri Alberto ficou, porque era uma preocupação o Yuri sair, quem que a gente ia ter que repor e tudo mais. Calma que a janela não acabou ainda. Né? E ainda tem um zagueiro que dizem que tá palavrado aí, a gente não sabe quem é, mas graças a Deus me negaram que é o Davi Luiz, né? Que falavam que o Fabinho queria ele. Ele é corintiano, né? E diz que ele queria vir, né? Só que, já 37 anos, já não tava rendendo muito bem no Flamengo. Acho que não teria por que trazer o Davi Luiz, né, gente? Então, assim, vamos esperar também pra ver a janela. Acho que talvez ainda a gente tenha surpresas aí. Mas, cara, que nota que eu vou dar pra essa janela, meu Deus. Se a gente desconsiderar a janela do meio do ano, que eu dou 9, essa janela é só... Mas o que chegou aí de novo? Ninguém chegou, só, então só não tem teve a janela. renovação do Romero. Sem nota. O Yuri ficou, que eu acho, ninguém de novo. importante o Yuri ficar. S/N, né? Sem nota. Isso, sem nota. Não temos o gol. E o ano começou como terminou. O Corinthians dando calote. Simples assim. Ah, não, aí não. Então, mas vamos ver onde vai terminar meu time e onde vai terminar o teu. Putz, o Mano não liga pra isso, Quintino. O Mano não liga pra... Não adianta você bater nessa tecla. Mas, exato, Motinha. Pra mim, cara, quem leva dinheiro pra tumba é faraó, velho. Então o negócio é o seguinte, clube de futebol não foi feito pra dar lucro. Clube de futebol, ele tem que girar praticamente ali entre o azul e o vermelho. Sabe aquela caneta Bic, velho? Que você aperta, vem meio que os dois botando de uma vez só, tá ligado, bem? Que meio que dá aquela travada. Cuidado que quebra. Olha o Cruzeiro aí, quebra, rapaz. Quebra nada, que é Corinthians, irmão. Fiel, uma herança maligna foi deixada por André Sanches e Duílio Monteiro Alves. A gente nem merece ficar falando desses dois, mas mais 78 milhões aí de dívidas em relação a empresários de jogadores. É absurdo o tanto de dívida que essa dupla deixou em relação a empresários de jogadores que tinha parceria com eles aí. E 78 milhões para um único empresário. 5 casos na justiça em aberto desse único empresário. É um absurdo gigantesco. Mas a Fiel já mostrou a força que tem fazendo essa vaquinha aí para quitar a Neoquímica Arena. E o Corinthians é inquebrável. Nós vamos sair dessa e a gente vai mostrar a força que esse time tem. Se o Corinthians colocar e vai colocar em ordem a questão financeira, aí você vai ver de verdade o tamanho que esse clube tem, a força que ele pode exercer dentro da América Latina e também para o mundo. Vai ver a força que esse time pode ter. A gente tem informações aí, está sendo muito falado que Augusto Melo e Fabinho Soldado tá deixando muito claro a mensagem de que provavelmente essa janela vai ser zero contratações. A não ser que apareça oportunidades de mercado de jogador que está final de contrato com algum clube, ou tá sem clube, jogador que possa vir por empréstimo, que é o que o Corinthians está tentando aí com a Costa, entre outros jogadores. Se não for isso, dificilmente o Corinthians vai trazer algum jogador, exceto o caso especial do Pogba, que o Augusto Melo já confirmou que tem interesse e está buscando uma parceria, assim como foi com a Esportes da Sorte Memphis Depay. Se não houver nenhum patrocínio, nenhuma parceria, dificilmente o Corinthians consiga trazer o Pogba. Mas o Augusto Melo veio com muito bons olhos e parece sim que tem empresas aí interessadas em fazer essa parceria depois do sucesso que está sendo o Memphis Depay. Tirando isso, o Corinthians não deve fazer muito movimento ou nenhum movimento nessa janela de transferências, porque montou o time para esse ano na janela do meio do ano passado. A primeira janela foi terrível, mas a janela do meio do ano passado, de 2024, muitos jogadores que estão sendo destaque no time, fez o time terminar o ano em alta, apesar da eliminação na Copa do Brasil e Sul-Americana, fez o Corinthians montar um time que a diretoria está entendendo que é um bom time, um time forte para disputar a temporada de 2025. Você concorda? Eu acho ainda, e acho que você também entende, que o Corinthians precisa ainda de alguns reforços pontuais, mas se não trouxer, esse time é capaz de levantar título nesse ano? Eu acredito que sim, e a gente vai sair dessa fila. Vamos pra cima, Fiel, até o próximo vídeo, valeu!